Como perder pouco no day trade? Todo mundo fala isso, o Elimar fala que tem que perder bem pouquinho e ganhar muito, mas como? Porque se eu stop pequeno demais e faço vários trades com stop pequeno, eu vou tomar muitos stops e no final do dia eu tenho um volume grande aí de prejuízo. E se eu alongo também o meu stop, faço aquele stop bem grandão, que toma o meu dinheiro todo no único trade, também não dá. Como que eu vou fazer isso então? Como perder pouco e ganhar muito fazendo trade? Seja day trade, swing trade ou position trade. O racional é o mesmo. É desse problema, é dessa questão que eu vou tratar aqui agora com você e a gente vai resolver esse problema. Então, se você se identificou com essa situação que eu falei aqui agora, fique aqui no vídeo até o final, porque eu sempre tenho um início do vídeo onde eu alinho o pensamento, o raciocínio, coloco uma linha de visão para que você possa deslanchar com o seu pensamento, com a sua ideia dentro daquilo que eu estou falando. E aí, geralmente, isso acarreta que no meio do vídeo, a partir do meio para o final, é que conteúdo legal, conteúdo grosso mesmo, costuma aparecer aqui no vídeo. Eu estou percebendo que você não está ficando até o meio e está perdendo o melhor. E aí, do meio para o final. Mas também, eu vou te falar, não adianta você pular aqui e ir logo para o meio, que você não vai entender o alinhamento. É legal você ver como eu vou endireitando aí o raciocínio, tá? Acompanhe esse direcionamento do raciocínio para você conseguir captar depois do meio para o final. Combinado? Vamos junto ganhar dinheiro? Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Se você quer perder pouco e ganhar muito, é aqui agora que a gente vai resolver isso. E para isso eu tenho que falar de gerenciamento de risco. É esse o assunto de hoje. É através de um bom gerenciamento de risco e de como você estrutura ele, é o que eu vou falar aqui a seguir, que você vai conseguir ganhar, quer dizer, perder pouco e ganhar muito. E aí, consequentemente, chega no final do dia positivo, no final do mês e no final do ano com uma grana que você conseguiu juntar. Antes, deixa eu só te esclarecer uma coisa. Eu comecei em 1997, mas desde 1997 que eu trabalho no departamento financeiro, né, onde eu comecei, que eu trabalho com finanças. Comecei no departamento financeiro, tesouraria de uma grande empresa petroquímica, não química, fabricante de fertilizantes e derivados, e que tinha vários polos industriais pelo Brasil, sul, no interior de Minas, em São Paulo, em Cubatão, onde era a minha sede, e lá eu aprendi a entender de finanças um pouco. Trabalhei na tesouraria, contas a pagar, só que depois apareceu uma vaga de seguros, e aí é onde eu vou contar o porquê que eu estou falando de gerenciamento de risco para você. Quem sou eu para falar de gerenciamento de risco? É agora que você vai entender. Quando eu assumi o cargo lá de seguros de homem, de seguros da empresa, né, eu cuidava de todas as unidades e cuidava para que não tivesse nenhum tipo de prejuízo decorrente de sinistros, de fatos, de ocorrências que pudesse acarretar prejuízos e impactos no negócio. Isso era estritamente avaliar o risco e tentar reduzir esse risco ao máximo, mitigar o risco a ponto de que não existisse mais risco para a empresa e ela pudesse seguir com o seu trabalho, com o que ela sabia fazer. A minha posição na empresa era de proteção para a empresa, de arrumar proteção para a empresa. Então, o que a gente avaliava na empresa naquela época? Nós avaliávamos aquilo que a gente podia mitigar, o que nós podíamos fazer para reduzir os nossos riscos, e aquilo que não podíamos assumir, a gente decidia se pagava para alguém assumir, que aí no caso entrava a seguradora. A gente paga um prêmio, por isso chama prêmio, eu dou um prêmio para quem assumiu o meu risco. E aí elas assumiam esse risco e eu me isentava daquele problema. Se caso acontecesse, ela me indenizaria, me pagava todo o prejuízo decorrente daquilo. Essa era uma visão de uma forma geral, sendo bem generalista aqui, para te explicar de onde eu vim, por que eu tenho essa visão do gerenciamento de risco. Depois eu saí da empresa porque eu montei o meu negócio, uma empresa de seguros que está até hoje funcionando, na verdade uma corretora de seguros, ela tem 20 anos, fez agora em abril, e nesse meio eu vejo a todo momento, em todos os instantes, o gerenciamento de risco. Muitas vezes de uma forma disfarçada, como por exemplo no seguro de automóvel. E esse é o exemplo que eu trouxe para que você possa entender de uma forma mais fácil.
Com o seguro de automóvel, há, por parte da seguradora, uma avaliação do risco. Como ela faz? Ela pergunta qual o sexo, qual a idade, qual o CEP, e em função dessas informações, ela tem, baseado na estatística dela, baseado nos números, nos dados que ela já olhou, que ela fez o backtest dela, ela consegue perceber se essa idade, se esse CEP apresenta alto risco ou baixo risco. E daí ela joga a taxa. Alto risco, taxa alta para ela cobrar, para ela receber um prêmio maior. Baixo risco, ela cobra menos para que ela possa fazer o negócio sem enforcar o negócio e não perder, né? Ela cobra menos e aí faz o negócio cobrando menos porque o risco também é menor. É assim, com esse raciocínio, que a gente deve migrar para o trade. É assim que eu explico para você a essência do gerenciamento de risco. É dessa forma, se você entendeu esse raciocínio, você já pode entender como que é o gerenciamento de risco no seu dia a dia de trader. E aí seja day trade, swing trade ou position trade, não importa, o racional é o mesmo. Então, no trade, você tem que avaliar o risco. E se ele for muito alto, você tem que exigir um prêmio alto também. E qual que é o prêmio no caso do trade? É exatamente um ganho. Você tem que fazer 3, 4, 5 para 1. Tá? Quanto maior o risco, maior tem que ser o seu retorno. E isso vai te ajudar a avaliar o formato de negócio que você vai fazer, o tipo de operação, qual ativo vai operar, se é commodity, se é futuros, se é ações, e isso tudo vai te avaliar, te ajudar a avaliar a melhor forma. Então, pense assim, se você entendeu essa visão que eu acabei de falar, você já tem nas mãos uma grande ferramenta, que é a visão do gerenciamento de risco. Não entre no trade se você entendeu que o risco é alto. Não entre no trade sem entender qual o risco. E como avaliar esse risco, né? Como entender o risco do trade? O primeiro passo para isso é conhecer, identificar e encontrar um indicador ou uma combinação de indicadores que você confie. Para você confiar nesses indicadores ou nesse indicador, você precisa estudá-lo, avaliar bem com o comportamento do ativo que você escolheu para ele, entender quais são as nuances dele, quais são o tipo de inclinação, se ele pega tendências longas, quais são o tamanho das pernas, enfim. Você tem que entender realmente qual o comportamento do preço em relação a esse indicador e qual o comportamento do preço de determinado ativo, seja mini índice, mini dólar, ações e por aí vai. Você tem que ter uma ampla visão de como funciona esse indicador no seu papel, no ativo que você vai operar. E para isso você tem que fazer um longo backtest, acumular um longo número de dados, né, número de informações deste indicador em relação ao papel. Assim como a seguradora faz, ela consegue. Se você falar uma idade, ela consegue dar uma estatística. Pessoas de tais idades têm tanto de sinistro, tem tanto de... Aquele CEP tem tanto de sinistro. Então, no trade não é diferente. Você tem que ter esses dados para que você possa elaborar o seu plano de trade. E também para você confiar nesse indicador, para que você ganhe confiança e vá operar sem piscar, sem ficar titubeando, sem se incomodar com as notícias, com o que o outro está falando, com o que uma sala está falando. Você fecha os olhos e vai seguindo o seu indicador. Você tem que ter muita confiança. Com esse amplo banco de dados, de informações que você vai levantar desse indicador, você consegue ter essa confiança. Então, por exemplo, eu vou ser bastante hipotético aqui nas coisas que eu vou falar daqui para frente. Você pega uma média de 20, que é muito comum, bastante utilizada, você vai fazer a análise do ativo que você opera com ela. Vai ver qual a inclinação, como é que se comporta o preço perto dela, longe dela, como que você vai estruturar o seu formato de operação, o seu modelo de negócio, olhando esse indicador. Isso é com você, né? Você tem que estudar por aí, vai buscando por aí, sempre você vai poder encontrar. Existe mais de 1001 formas de operar o mercado. Encontre a sua, né? Essa é uma maneira que você tem de estudar. Eu dei o exemplo da média de 20, faça uma análise, uma avaliação desse indicador, combine ele com outros, enfim. É isso aí, é estudo. O ideal é você construir toda uma organização e métodos a serem aplicados no trade que você vai fazer. Então você tem que ter tudo organizado, com métodos, como você vai entrar, quando,
que sinais que você está buscando, que momento. Tem que ter toda uma metodologia, toda uma organização, um plano bem elaborado para você fazer trade. E basicamente essa organização ela vai nascer de um indicador, de um conjunto de indicadores que você estabeleceu para operar. Não, você identificou agora que é esse indicador aqui, ou esse conjunto de indicadores que é o melhor, dentro dos dados que você já levantou, da pesquisa que fez. Então, é assim que vai nascer toda essa metodologia, todo esse estudo com essa organização que você vai fazer em cima de uma média de 20, por exemplo. Então, se você já definiu o que você vai operar, como você vai operar, é importante colocar mais um outro ingrediente aí, que é o dinheiro, o faz-me rir. Quanto você tem para aplicar no mercado de especulação? Quanto você tem para colocar em trades? Quanto você tem para fazer trades? E, como todo tipo de empreendimento tem oscilações, você pode perder, inclusive, pode até perder todo o capital, você tem que ter uma avaliação. Se você perder esse dinheiro, se tudo der errado, tudo deu extremamente errado, você vai perder ele todo. Isso vai te fazer mal? Isso vai faltar para você lá na frente? Isso vai te atrapalhar? E aí você que tem que fazer essa avaliação, tá ok? Separa um dinheiro que não te faça mal, que você fique bem. Quando você separa esse valor, você tem que desapegar. Deixa ele para trade, para especular um mercado. E saiba que se tudo der errado, você perdeu e tudo bem, está tudo certo. Então desapega desse valor, não vai com esse valor, não, é porque eu vou multiplicar ele, portanto, não vai pensando assim, eu separei esse dinheiro para que eu possa correr riscos com ele e quem sabe obter prêmios maiores e aí sim conseguir multiplicar. Mas para isso a gente tem algumas estratégias. A primeira delas é desapegar desse valor. Então eu vou citar aqui hipóteses, são situações hipotéticas, números, essas coisas todas, é apenas ilustração para que você possa acompanhar o raciocínio. Então eu vou pegar como exemplo 10 mil. Eu separei, eu tenho 10 mil, que se ele virar pó, nenhum problema, tudo ok, não vai fazer diferença. Eu quero especular o mercado, eu vou lá especular. Eu vou lá com 10 mil para ver o que sai dali. É isso. E posso perdê-lo. Então, ok. Então vamos nesse raciocínio, tá? O valor é o seu, você que vai adequar. 10 mil é a minha hipótese, é o meu exemplo aqui. Então agora você tem que ver quanto tempo você quer que esse valor, esses 10 mil hipotéticos, sobreviva, né? Em quanto tempo você quer ficar especulando o mercado? Vamos aqui mais uma vez no exemplo. Eu vou falar assim, não, tudo bem, eu topo perder 10 mil, tudo bem, só que eu quero que ele dure pelo menos 3 meses. Então, se ele durar 3 meses, eu acredito que eu vou conseguir consagrar aí um retorno para em cima desses 10 mil. Como que eu vou fazer então para que eu possa sobreviver 3 meses? Se eu tenho 10 mil para sobreviver em 3 meses, eu pego os 10 mil e divido por 3. Eu vou achar 3.333. Isso significa que no mês, eu posso perder até 3.333. Não posso perder mais que isso. Simples, né? Mas para que você possa proteger esses 3 mil, para que ele dure um mês, você vai ter que dividir também pelo número de dias de operação no mercado. Normalmente são 20 dias no mês, 20 dias úteis. E aí você tem que mitigar esse risco, para que você não perca em uma única operação todos os 3.300. Então vamos dividir os 3.333 por 20. E aí a gente vai encontrar R$166. E isso eu encontrei o limite de loss por um dia, diário. Esse limite de loss vai me permitir operar, fazer com que eu preserve os meus 3.300 no mês. Se eu tiver o loss de R$166, eu tenho que parar, eu não posso continuar. E aí que eu tenho certeza que você está pecando. Você, quando perde um valor que já é significativo para você, muitas vezes até sem planejamento, você ainda não tem essa visão, você quer, de todas as formas, a todo momento, o mais rápido possível, recuperar ele. É isso que faz um perdedor. É assim que se constrói um perdedor. É não respeitar as perdas. Só que ainda, você tem que mitigar mais ainda, reduzir mais o risco para esses 166.
Eu tenho uma operação, vou mostrar a seguir, que na prática, no gráfico, que através do indicador eu consigo perceber que ela me dá umas 3 operações durante o dia. E aí eu, pensando nisso, no meu indicador, que é o F34 que eu utilizo, eu posso dividir esses R$ 166 por 3, para que eu possa ter 3 chances, pelo menos, durante o dia. E aí, quando eu faço isso, eu estou mitigando o risco. E eu vou ter 3 oportunidades, e elas, todas 3, podem dar errado, obviamente. Mas eu vou ter 3 chances de fazer com que a estatística trabalhe a meu favor. Se eu já fiz os testes lá atrás e identifiquei que esse indicador é positivo, que ele me dá uma expectativa matemática positiva, eu vou seguir as regras dele e vou deixar essa estatística trabalhar a meu favor. Feito isso, para que eu tenha mais chances, eu vou também dividir esses 166 nas 3 oportunidades que o meu indicador tem de média por dia. Ele me dá, em média, 3 entradas durante o dia. Então, 166 dividido por 3, eu vou ter aí o limite de loss por operação de R$ 55. Ou seja, entrei numa operação, bateu em 55, eu tenho que fechar. Porque senão eu estou comprometendo lá os meus 166, que por sua vez compromete os 3.300, que por sua vez compromete os meus 10 mil. Você quer perder 10 mil? Então, se você não quiser perder 10 mil, respeite os 55. É aí que começa. E como é que você vai saber se vão ser 3 ou 5 ou 20 vezes? Isso é o seu método, o seu indicador, o que você opera. Por exemplo, se opera tape reading, você provavelmente vai precisar de 15 a 20 operações no dia. Então, o seu método, o seu capital, ele vai ter que ser dividido em mais vezes. Você vai ter algumas coisas a serem avaliadas pelo indicador, os indicadores que você opera, para ver qual a quantidade de entradas que ele dá. E é isso que vai determinar por quanto você vai dividir o seu capital. Você vai ter que ver o histórico de operações que o seu indicador te proporciona diariamente, entendeu? E é isso que vai fazer parte também do seu método de operações. Então vamos lá, eu tenho 3 operações por dia, eu vou dividir essas 166 por 3, que vai me dar 55 de limite de loss por operação. Então, pelo indicador que eu opero, eu sei que eu tenho 3 oportunidades no dia. E com isso, eu já desvendei aqui para você também, você já está entendendo aquela famosa pergunta que quase todo mundo faz: quanto eu tenho que ter de dinheiro para operar day trade? Na verdade, você tem que ter esse raciocínio, você tem que ter essa essência do gerenciamento de risco para você chegar no valor de quanto você precisa. Então, se eu falar assim, não, R$55 de loss por operação, para mim, eu liquido isso muito rápido. Eu preciso de mais, eu preciso de 110. Então, você vai ter que mudar a sua conta. 166, que aqui nas minhas contas, no meu sistema, né, no meu método de operação com o indicador F34, eu consigo fazer 3 vezes, eu já não poderia dividir 166 porque aí 55 para mim é ruim. Eu teria que dividir 166 por 110, o que me permitiria uma única operação. Tudo vai do estudo do indicador que você faz, do formato que você está escolhendo aí. Eu vou mostrar para você aqui na prática, eu vou virar aqui para os monitores, vou gravar a tela aqui para te explicar um exemplo, para te dar um exemplo prático de como funciona isso, tá bom? Vamos lá então? Então aqui, eu estou aqui no gráfico, né? Já são quase 1h da tarde. Eu não vou olhar esse gráfico aqui, eu vou jogar lá para trás. Vou fazer assim, para cair em algum lugar aí, para você achar que eu não estou roubando. Deixa eu voltar aqui no início do dia. Então, aqui, ó, pegou 7 de abril. Vamos ver aqui, 7 de abril, como é que é. Vou pegar aqui no início. Então, abriu o mercado, né? O mercado abre aqui às 9h05, né? Ele já abriu, aqui estava aceso verde. Então, o indicador estava aceso verde, o preço já abre lá em cima e a nossa regrinha aqui, existem algumas formas de operar o F34, tá? Eu vou mostrar aqui para você a regrinha mais básica. Eu vou estabelecer aqui o ponto de entrada sempre no meio da região da zona bipolar e o stop, como é R$55, ele tem que ser de 260, não é isso? 260 de stop. Eu vou colorir aqui para facilitar a nossa visão. Então a linha de stop eu vou colocar de vermelho,
A linha de start eu vou colocar de amarelo. Eu quero também fazer uma parcial em uma vezes e meia o tamanho do stop. E aqui meu objetivo eu vou colocar de azul e eu vou deixar de púrpura mesmo para o parcial, tá? Ficou assim, ó. Ficou assim, a entrada no amarelo, com o stop aqui no vermelho, e eu vou colocar aqui parcial aqui e aqui em cima o alvo, tá? É assim, tá verde, eu vou colocar sempre no meio a entrada. Assim foi feito, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Já acendeu o vermelho, aqui vou tentar aumentar aqui, se não sair do lugar. Não saiu não. Bom, aqui ó, a zona bipolar já acendeu de vermelho, mostrando uma situação que eu tenho que pensar, tá? Eu tenho já um candle abandonado aqui, eu poderia sair com esse stop, melhorando aí o meu payoff, tá? Sair com ele daqui e pôr nessa mínima aqui. Essa seria uma regra. Mas eu não vou me ater nesse detalhe, porque aí é a regra de como operar aqui o indicador F34 e a gente, numa outra oportunidade, pode falar isso, ou numa mentoria, enfim. Agora o que eu quero mostrar para você é como você vai achar as entradas e para saber quantas entradas dá o seu indicador, o seu formato de operar aí, o seu modelo de negócio, né? É isso que eu estou querendo trazer aqui para você, tá? A entrada do indicador F34 é assim, na região central dela, né? Uma das formas que eu vou explicar aqui. Quando ela estiver verde é compra e quando ela estiver vermelho você pensa em venda. Aqui ela já se tornou vermelho, pode ser que dê errado essa entrada aqui. E assim foi feito, ela bateu no stop. Então, primeira tentativa do dia, negativa. Eu já perdi R$55. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma entrada no meio dela e se ela é vermelha, eu preciso procurar por vendas e ter um stop de 260 pontos. Então vamos lá. Se o preço chegar até lá em cima, eu entro. Se não chegar, ó, eu já entrei, porque eu teria que ajustar aqui. Então eu entro aqui. Muito bem, estou vendido. Vamos ver. Ela pegou o stop. Então, das 3 tentativas, eu tomei 2 stops. Então, eu estou com R$110 negativo. Vamos continuar assistindo aqui. Ela acendeu o verde. Agora, quando ela acende verde, eu tenho que pensar numa entrada no meio, aqui. Então, vamos deixar aqui. Ela já pegou, tá? Acendeu o verde, eu pego no meio. Vou buscar 260 de stop e a parcial lá em cima com o preço-alvo também lá em cima 3 vezes. E aí, estou dentro da operação. A parcial já realizei, 266, uma vezes e meia dá 400 pontos, né, por aí. A parcial realizada, ele voltou, não pegou no stop. Ela poderia completar a mão aqui, tá? De novo, com a entrada aqui nessa região. Tem algumas nuances do indicador que eu não vou entrar em detalhe, como ele apontando para baixo e por aí vai. Algumas situações aí que eu não vou me ater. Ó, estopou a outra, se você entrou com 2 contratos no mini índice, por exemplo, o outro contrato foi estopado aqui, você saiu no 0 a 0. Deu 3 entradas. E olha, o mercado já se mostrou consolidado desde quando ele começou a acender verde, vermelho, ele já se mostrou que é um dia Search and Destroy, não dá para operar, tá? Mas eu estou aqui querendo mostrar para você, e sem roubar nada, né? Estou aqui querendo falar para você que realmente essa é uma situação que existe, que vai acontecer, tá? Mas vamos andar um pouquinho mais para frente, vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Agora são 12h50, né? Vamos ver aqui, ó. Vou deixar no mesmo ponto a entrada, obviamente meu stop. É que aqui já teria dado as 3, mas é só para a gente continuar procurando o cenário aí de fazer com 260 pontos e ver o que acontece. Ó, no dia ele já me deu as 3, tá? As 3 entradas. Ó, entrei novamente, vendido e virou, acendeu o verde. Tá vendo? Esse é o dia que não já era para ter saído, já detectei. Mas, enfim, estamos aqui só para mostrar para você. Pegou no stop de novo. Eu não estaria na operação porque essa já era a 4ª, tá? E ele já se mostrou um dia Search and Destroy. Mas vamos continuar aqui. O ponto certo de entrar aqui, agora eu tenho que pensar em compra, então vamos mudar de novo aqui a situação para 260, tá vendo aqui? Aqui é onde eu tento buscar a medida lá, 266 um pouquinho, enfim. Vamos ver aqui, se ele pega a entrada. Não pegou a entrada, foi embora. Não pegou a entrada, aqui eu tenho que subir e mudar para cá.
foi embora. Aqui também ainda não pegou a entrada. Aí eu já não gosto mais, tá? Porque já esticou muito aqui para cima, já foi embora, né? Aqui, essa volta aqui, já acho que estatisticamente ela não tem muito sucesso, tá? Mas não pegou a compra. Agora sim pegou, mas agora é outro dia. Então, veja, ele me deu 4 entradas. É a média do indicador. E aqui o indicador sinalizou também que ele estava num dia consolidado, apesar que no final do dia ele andou. Mas só para você ter uma visão. Vamos fazer esse outro dia, 8 de abril aqui. Vamos ver o que acontece. O mercado já abre aqui em cima, zona bipolar acesa de verde, e já dá uma pancada aqui para baixo. Se eu já, nos primeiros 5 minutos do dia, tivesse armado aqui, vamos ver o que acontece. Vou seguir tudo sem filtro, sem nada, tá? Vou seguir aqui direto aqui, só para te mostrar. Colocando a cara a tapa mesmo, ó. Pronto. O mercado já se mostrou que quer trabalhar para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar sempre vender no meio da zona bipolar de vermelho, quando ela estiver de vermelho, e vou colocar o meu stop de 260 pontos. Colocado aqui 260 pontos. Se o preço voltar lá em cima, no meio, eu tenho que ir acompanhando, ó, eu tenho que vir aqui, trazendo aqui, sempre acompanhando. Se ele pegar no meio, não pegou. Existem muitas maneiras de operar a zona bipolar, tá? Eu estou escolhendo a forma do meio aqui. Ele não pegou. Ó, agora vamos ver se ele pegou. Considerar que pegou, tá? Foi um trisquinho de nada. Pegou, pronto, para não ter erro. Pegou aqui e pegou o stop também. Então, já perdi a conta. Já é o segundo stop. Então, só tivemos stop, né? Agora ele virou para verde. Então, o que eu tenho que esperar? Esperar o momento certo. O que é o momento certo? Eu não vou fazer compra ali em cima com ele de verde. O momento certo é se ele entrar aqui no meio da zona bipolar. Que nem agora, ele acertou exatamente o meio. E eu estou comprado. É a minha terceira operação do dia. Eu vou colocar um stop aqui de 260 pontos e vou trabalhar aqui comprado. Porque ele está verde. Ele acendeu vermelho. E o terceiro stop do dia. Segundo dia, gastei R$ 166 para cada dia. Estou no segundo dia de loss. Quero continuar? Já são 4 horas? Não sei. Se você continuasse, ó, como eu estou fazendo aqui toda a continuação, aqui. Eu vendi nessa região que tocou no meio. Venho aqui e coloco o stop também. Eita. Coloco aqui de 260 pontos. E vou trabalhar vendido. Vendi aqui a primeira parcial. Pegou a primeira, hein? A primeira. Mas eu acho que já fez 3, né? Eu não teria feito essa. Já fez 3. Pegou só parcial, estamos vermelho aqui, aqui já abriu o outro dia, tá vendo? Então ele me deu de novo, pelo segundo dia, 4 operações. Normalmente ele dá uma média de 3, tá? Vamos aqui, começamos outro dia, vamos fazer isso também? Porque eu preciso de um dia bom. Ó, ele abriu já lá embaixo, num gap de baixa. Vamos ver, tá aqui para baixo. O preço não foi lá no meio, eu tenho que esperar ele aqui no meio, ó. Aqui é a minha posição de venda, estou com a venda ali. Não foi lá, foi, pegou, está vendido. O stop aqui em cima, não deu a parcial, quase que deu, deu. Agora já tivemos na parcial, esse é o primeiro trade do dia. Estou com a parcial realizada, poderia ter aumentado a mão aqui, tá? É estilo de cada um. Aí não é o caso aqui agora, tá? Isso daí é outra conversa. Tô trabalhando, tô vendido lá na linha amarela, já com parcial realizada, tá? Se eu fiz outras entradas eu não sei. Virou verde, me acende uma luz aí de, ó, um stop aqui. Esse é o candle abandonado. Na máxima dele eu posso stopar. Ele não pegou a máxima. Acendeu o vermelho de novo. Voltou no meio outra venda. Se eu não fiz outra venda aqui, eu estou segurando essa primeira venda lá de baixo, né? E enfim, pegou 771 pontos. Aqui atingiu aí o alvo parcial e o alvo final. Com uma operação, né? No caso aqui, que ela se desenrolou como eu fiz com 2 contratos. Mas você está entendendo aí o raciocínio, né? Essa é a visão. Esse sistema aqui, esse indicador, ele te faz o lugar da entrada e a forma para você se manter na operação, aonde você sai
Enfim, tem uma playlist, ó, já começamos o outro dia abriu aqui em cima, nesse candle branco, veio trabalhar na região aqui do meio da zona bipolar de verde, então é compra, né? Eita, caramba, mas você tá entendendo aí, você tá vendo que eu não tô roubando aqui, né? Tô sendo muito transparente, dando a cara a tapa, mostrando que o indicador, ele tem sim stop, e você viu nos 2 primeiros dias ele deu stop direto. Ó, aqui comprou logo no início do dia, que eu não estou sem filtro, estou sem nada, tô fazendo assim direto, tá? Comprou aqui, já atingiu a parcial aqui rapidamente e já atingiu os 700 e poucos pontos lá em cima também, bem rápido esse. Voltou para a zona bipolar, eu estou zerado, se for o caso, posso fazer outra entrada aqui. Mesma coisa, 260 pontos lá de stop. Aí agora já acendeu vermelho aqui, eu tenho que sair no primeiro candle abandonado, que foi este, na mínima dele eu tenho que cascar fora para eu diminuir o meu, ó, a minha entrada foi nessa linha amarela, e o meu stop teria sido aqui de 113 pontos e não de 260, tá? 115 pontos. Então agora, ó, estou trabalhando pensando em venda. Então como é que é isso? Vamos trabalhar pensando em venda? Vamos chegar aqui, ó, no meio dele eu tenho que vender. Vendi aqui, isso são 13 horas. Então aqui eu fiz a venda. Na verdade eu não fiz essa venda, tá? Esse candle que inclinou na hora lá, ele não pegou aqui no meio não, tá? Mas eu vou considerar aqui para efeito de backtest. Só que não é assim que funciona não, tá? O candle não tocou no meio, foi o indicador que tocou no topo desse candle. Se você for olhar no replay ao vivo, você vai ver que não é isso. Ó, esse sim talvez poderia ter dado uma venda, se você não foi tão cagão, né? Deixou o negócio tão lá em cima, pegou essa venda. Mas também, se você foi ali metódico demais, não teria pego também essa venda, tá? Então é isso, você estaria fora aí. Ah não, aqui teria vendido, né? Aqui, nesse candle não, mas nesse aqui vendeu. Bom, então deixa eu arrumar aqui. Vendeu ali, né? Que bom que deu para eu dar o exemplo. Eu não estou contando. Depois você volta o vídeo e conta quantos trades deu nesse dia, tá? Aqui deu a entrada, certo? Aqui não foi não, tá? Apesar de estar colado, mas esse candle negativo, ele puxou o indicador para baixo. Tenho certeza disso. Isso daí é... Pode ficar tranquilo. Olha lá, então a venda aconteceu aqui, e aí eu já fiz a parcial e também já fiz 780 pontos do restante, né? De alvo aí. Aqui eu saí, e ele continuou caindo ainda, trabalhando aí até o final do dia. Eu posso deixar para sair também, mas isso aí não vou falar não, isso aí é outra, enfim. Deu para perceber aí? Entendeu aí como é que você pode avaliar um indicador, como você pode fazer, quantas vezes ele dá as entradas no dia? É isso. É basicamente essa estrutura que você tem que ter. Eu fiz, obviamente, para o indicador que eu opero, mas você tem que achar o tipo de operação com qualquer indicador, seja até no tape reading, você tem que achar e fazer todas essas contas que eu fiz aí de gerenciamento de risco. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu ou eu não consegui explicar, comente aqui embaixo que eu vou dar tudo de mim para te explicar da melhor forma possível para que você possa se atentar a isso, porque gerenciamento de risco é muito importante. Eu espero o seu comentário aqui para que a gente possa ir trocando ideia. Vamos junto nessa? Ganhar dinheiro? E é isso. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar comigo aí e tentando aprender mais. Espero que eu possa te ajudar mais ainda. Assista esses 2 vídeos que eu separei para vocês, são muito legais, muito interessantes, tá bom? Desejo uma ótima semana, que você tenha ótimos trades e fique com Deus. Um grande abraço.